Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, Yahvé, que nunca mais direis este provérbio em Israel: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha só, aqui o ditado era: os pais pecaram e as consequências vieram sobre a vida dos filhos. Esse que era o ditado. Mas Deus deixa claro que Ele não quer ver esse ditado de maldição sendo propagado geração após geração. Pelo contrário, Deus quer bênção para o seu povo. E diga comigo: Deus quer bênção na minha vida e na minha casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que Deus vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado, todo-poderoso. A tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua abertura do teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, como é bom demais do pregador, na boca do mensageiro. Que eu diria o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Tome o assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, 3 tipos de herança. O primeiro tipo de herança é a herança genética, o DNA. A herança genética vai determinar as características, como por exemplo a cor dos olhos, cor do cabelo, né? Essa é a herança genética que um pai e uma mãe passa para o filho. Você já reparou que às vezes tem filho que é a cara do pai, tem filha que é a cara da mãe, e assim por diante, herança genética, né? Tem os mesmos olhos, o rosto é idêntico. Há quem diga, né, que o meu pequenininho parece com a minha esposa. Você sabe que eu tenho 3 filhos, né? Os 3 são a minha cara. Os 3 são a minha cara. A minha esposa montou foto comparando eu, bebê, e os 2 meninos, bebê. Tudo igual, a minha cara, né? Tudo idêntico. Essa é a herança genética. Mas além da herança genética, os pais, né, passam aos filhos, os filhos também recebem a herança cultural. O que é essa herança cultural? É o meio em que a criança vai crescer. Então, por exemplo, se a criança cresce em um lar onde todo mundo é corintiano, é muito provável que o filho vai torcer para que time? Para o Flamengo? Para o Corinthians, né? No lar todo mundo é, sei lá, São Paulino. Ele vai torcer para o Bahia? Não, ele está crescendo, vendo ali, todo mundo com a camisa do São Paulo, com a camisa do Corinthians, ele vai torcer, né? É a cultura, é o contexto onde ele está inserido. Então, seja time, música, enfim, a maneira de convívio, de relacionamento, o contexto em que a criança está inserida. Muito bem. E o terceiro tipo de herança é a herança espiritual. Herança genética, herança cultural e herança espiritual. E a herança espiritual pode ser de bênção, que é passada de pai para filho. Por exemplo, quem aqui cresceu pedindo a bênção ao pai e à mãe? Ensina isso para os seus filhos, né? Ensina isso para os seus netos. Mas a herança espiritual pode ser de bênção, e aí o exemplo do pedir a bênção é um detalhe, né? Ou pode ser maldição hereditária. Maldição. Nós, ao vermos a Escritura, o primeiro homem,
ele tem o DNA do céu, foi Deus que o formou, foi Deus que o criou. Qual é o contexto dele? Quem é que vai todo dia visitá-lo na viração do dia? O Todo-Poderoso. E ele tem a melhor herança de todas, a bênção de Deus, a glória de Deus sobre ele, sobre a sua vida. Mas o primeiro homem, você conhece a história, pecou, não é? Toda essa herança que recebeu de Deus, ele lançou fora. E isso vai surtir resultados nas famílias no decorrer dos tempos. E eu quero ver com você um exemplo disso. Gênesis capítulo 12. Vamos ver um exemplo disso, de como isso repercute nas famílias. Gênesis 12, abra aí comigo. Eu vou ler a partir do versículo 10. Lembre-se, né? Herança genética, herança cultural, herança espiritual. A herança espiritual pode ser bênção ou pode ser maldição hereditária. Gênesis 12, vou ler a partir do versículo 10, diz assim, vamos ver um exemplo disso. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. O que é que ele está dizendo para a esposa fazer, minha gente? Uma mentira. É a esposa. Ô pastor, mas lá na frente do capítulo 20 não diz que é meia irmã? Meia verdade para Deus é mentira. É a esposa dele. Mas ele está mandando a esposa mentir, dizendo que é irmã. Muito bem. A mentira entrou aqui. Tempos depois, décadas, esse casal vai ter um filho. E esse filho vai se chamar Isaac. O Isaac depois vai casar também. Vamos ver o que aconteceu na vida do Isaac décadas e décadas depois. Capítulo 26. Vai lá comigo. Capítulo 26 de Gênesis. Eu vou ler os versículos 6 e 7. Aqui, Abraão já morreu, Sara já morreu, mas olha o que acontece. Gênesis 26, versículos 6 e 7. Está escrito assim: assim habitou Isaac em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Olha só, porque temia dizer minha mulher, porque para que porventura, dizia ele, não matem os varões daquele lugar. Nós não lemos Abraão dizendo: meu filho, seja mentiroso. Isso não está escrito. Agora nós vemos o comportamento que Abraão teve, décadas depois está sendo repetido. O mesmo comportamento. Que comportamento? Mentira. A mentira que o pai cometeu, agora o filho está cometendo. Mas esse Isaac, com a sua esposa, a Rebeca, eles vão ter 2 filhos gêmeos, que não eram univitelinos, ou seja, não eram idênticos. Haja vista que o primeiro vai ser grande, forte, cabeludo. O segundo vai ser franzino, magrinho, sem pelo nenhum. O Esaú e o Jacó. Os tempos passam, os filhos crescem. Em determinado dia vai acontecer o seguinte. Vamos agora no capítulo 27. Leia comigo o que diz o versículo 19. Enquanto você encontra aí, deixa eu resumir a história rapidamente. Tiveram os 2 filhos, só que o Esaú era profano. O Esaú não valorizava as coisas espirituais. O Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. E o Jacó não o enganou, o Esaú que era profano. Todavia, a mãe Rebeca vai orientar o próprio filho Jacó, ao invés de chegar em Isaac e falar a verdade, o Jacó vai se passar pelo Esaú. Encontrou o capítulo 27, versículo de número 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe.
Note que Abraão mentiu, Isaac mentiu, agora Jacó mentiu. Já é a terceira geração. Aí esse Jacó, quando recebe a bênção do pai, o irmão Esaú descobre e ele vai jurá-lo de morte, dizendo: eu vou lhe matar. E esse Jacó vai, fugir, vai para a casa do tio, irmão da própria mãe. Muito bem, chega na casa do tio, acaba se casando com as primas, com a Lia e com a Raquel, e esse Jacó vai ter depois muitos filhos. Ao todo, ele vai ter 12 filhos homens e uma menina, a Diná. Ele vai ter 13 filhos. Quando esses filhos crescem, olha o que vai acontecer. Vá comigo agora lá no capítulo 37 de Gênesis. Capítulo de número 37. Eu vou ler com você o versículo de número 31. Note que já Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Décadas depois ele tem filhos. Encontrou? Gênesis 37. Vou ler a partir do versículo 31, que diz assim: então tomaram a túnica de José. Só para lhe contextualizar, o José, depois você lê o capítulo inteiro, o José era o caçula da época, o José tinha sonhos, na verdade eram revelações, os irmãos o invejavam, o José recebeu uma túnica colorida do pai Jacó, e por inveja os irmãos se juntam quando José vem chegando ao campo, eles vão matar esse José, esse sonhador. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Mas ao invés de matá-los, eles pegam José, eles tomam a túnica do José e eles jogam José numa cova e vendem José como escravo para mercadores, para uma caravana. E olha o que eles fazem, versículo 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado por José. Note um detalhe: Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu e já está na quarta geração. A mentira que vem sendo passada. Nós não vemos Abraão dizendo para Isaac mentir, nós não vemos Isaac dizendo para Jacó mentir, nós não vemos Jacó dizendo para os filhos mentirem, nós vemos um comportamento que vem sendo repetido. Um comportamento que vem sendo repetido. E esse comportamento não pode ser repetido na nossa vida, não pode ser repetido na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não pode ser repetido. Lá no livro do Êxodo, que é o próximo, leia comigo o capítulo de número 34, livro do Êxodo, capítulo 34, eu vou ler os versículos 6 e 7, que diz assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Yahvé, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guardas a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Já é a quarta geração em que a mentira vem se repetindo. A mentira vem se repetindo. Muito bem, note um detalhe: Deus abençoou Abraão. Abençoou ou não abençoou? Abençoou. Abraão transmitiu essa bênção a Isaac. Isaac transmitiu essa bênção a Jacó. Jacó transmitiu essa bênção aos filhos. A primogenitura foi por José, não é? Mas mesmo tendo ido a bênção, esse comportamento de mentira também está se repetindo. Mas nós encontramos na Escritura um outro exemplo que vai ser ainda mais grave. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Olha só, comportamento que vai se repetindo. Segundo Samuel, capítulo 11. Vou ler do versículo 1 até o 4. Até aqui esse capítulo, enquanto você encontra aí, vou fazer um resumo. Até esse capítulo aqui,
Davi é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, é alguém que tem comunhão com Deus. Até esse momento aqui, ele não tem raiva no coração, ele não tem ressentimento, ele não tem amargura, ele é honrado por Deus porque ele crê, porque ele obedece, porque ele persevera, é usado nas mãos do Senhor, vence batalhas, vence guerras, Deus o coloca no trono, homem segundo o coração de Deus, reputação ilibada, sem mancha, sem nada. Olha o que vai acontecer. Segundo Samuel 11, vou ler a partir do versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Um homem até então cheio do Espírito Santo, com comunhão com Deus, com intimidade com Deus, casado, com esposas, vê outra mulher também casada e vai ter relações com ela. O adultério entrou na vida de Davi. E entrou porque ele deu brecha para entrar, porque ele deu espaço para entrar. Querido, querida, Deus não quer que vivamos no pecado. Diga comigo: Deus tem vitória para a minha vida. Diga: Deus tem bênçãos para a minha vida. Mas todas essas bênçãos são consequência do nosso relacionamento com Ele. Deus espera que queiramos ser santos. Deus espera que lutemos contra o pecado, não é? Mas todos nós somos falhos, somos pecadores. Muito bem, o adultério entra. Lá no Salmo 51, leia comigo o Salmo 51, o versículo de número 5. Como é que pode um homem cheio do Espírito Santo, como é que pode um homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, cair no adultério, dar tamanha brecha, não é? Cair nesse pecado? O Salmo 51, ele escreve depois de se arrepender. E o versículo 5 diz o seguinte, leia comigo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se você tiver uma caneta, grife aí essa parte final: em pecado me concebeu a minha mãe. Tem alguns estudiosos que dizem, interpretam esse texto da seguinte maneira, embora não esteja escrito com todas as letras, mas interpretam dizendo que Davi é fruto de um adultério de Jessé, seu pai, com a outra mulher. E aí dizem, isso explicaria o fato, por exemplo, de Davi ser o único filho ruivo de Jessé. Os demais não eram. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando Samuel vai lá para ungir um novo rei, os filhos de Jessé são altos, fortes. Davi era ruivo. Davi nem lá estava, era excluído, era rejeitado, estava lá no campo. Então dizem alguns que ele é fruto de adultério de Jessé com outra mulher, assim como também, por exemplo, aí vai estar escrito lá no livro de Juízes, capítulo 11, que Jefité era filho de um adultério de Gileade com uma prostituta. Está escrito. Por isso que Jefité foi rejeitado pelos seus irmãos, foi excluído. Leia depois Juízes, capítulo 11. E aí dizem que do mesmo jeito Davi também era fruto de um adultério. Mas nota um detalhe, ele é filho de Jessé. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para ver quem eram os ancestrais de Jessé. Vá comigo em Mateus capítulo 1, rapidamente. Mateus capítulo 1, eu vou ler o versículo de número 5 e o 6, que diz assim: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Você lembra quem era essa Raabe no passado? Quem era Raabe, você lembra? Ela era uma prostituta em Jericó. Em Jericó ela era uma prostituta, não é?
Querido, querida, o nosso corpo, não é? O nosso corpo que Deus fez, ele tem que ser santo. Anote aí do ladinho, se tiver com a caneta, quiser anotar. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, está escrito: nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O nosso corpo também disse o Senhor Jesus, anota também João 14, 23, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a ele, faremos nele morada. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então uma pessoa que vive na prostituição, que vende o próprio corpo por dinheiro, ela não está movida pelo Espírito Santo. Se não está movida pelo Espírito Santo, você acha que está movida por quem, minha gente? Pelo inimigo. Ela era prostituta, mas ela creu em Deus, ela creu no Deus de Israel, ela creu no Senhor, e por ela crer, Deus vai lhe dar uma nova vida, Deus vai lhe dar uma nova chance. Jericó pereceu e foi destruída, mas ela e a sua casa permaneceram, porque ela creu. Ela deixa de ser prostituta para se tornar uma heroína na fé. Ela então se casa com Saulo, ela se torna uma mulher de bem, ela é liberta de todo espírito de prostituição, de todo agir do inimigo. Agora ela é um exemplo de fé. Tanto é que ela está em Hebreus 11, a galeria da fé. Tiago cita ela como exemplo de fé. Mas Jesus ensina um detalhe lá em Mateus capítulo 12. Vai lá comigo rapidamente. O inimigo, ele age para que as pessoas não tenham santidade, consagração, separação, para nada disso. Olha o que Jesus disse em Mateus 12, versículo de número 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos a ser esse homem piores do que os primeiros. No caso da Raabe, o que agia nela saiu, mas não conseguiu entrar de novo não, porque no coração dela não tem mais espaço para o mal. Estava preenchida pelo Senhor, pela presença do Todo-Poderoso. E querido, querida, um crente cheio do Espírito Santo não tem espaço para o inimigo agir. Você tem que se encher da presença de Deus, você tem que se encher do Espírito Santo. Ele não vai quebrar, ele vai entrar na tua vida, na tua casa. Em Raabe ele não conseguiu entrar. Ele vai espreitar a vida do Boaz, ele não consegue entrar. Boaz casou com a Ruth, muito bem casado. Ele vai espreitar a vida depois do Jessé. Aí no caso do Jessé ele consegue entrar. No caso do Davi, ele conseguiu entrar, conseguiu agir. Davi caiu no adultério. O pecado de adultério entrou. O pecado na área sexual entrou. Mas será que entrou só em Davi? Olha o que vai acontecer com os filhos de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Olha só, como uma coisa séria. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo da história, não é? Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo. Davi tinha um filho, que era o mais velho, tinha muitos filhos, mas o mais velho, chamado Aminon, se fingiu de doente, porque ele queria ter relações com a própria irmã, chamada Tamar. Ele se finge de doente, pede para o rei autorizar a irmã ir lá na casa dele, fazer uma comida. O rei autoriza. Quando chega lá, ela vai lá, prepara uma refeição e vai no quarto levar para ele. Olha o que ele fez. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, vou ler a partir do versículo 10, acompanhe comigo. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes,
sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou. O que ele fez com a própria irmã, minha gente? Estuprou, violentou a própria irmã. Note que agiu lá adultério, em Davi também foi adultério. Agora aqui, um irmão está violentando a própria irmã. Mas não para por aí não. Vai comigo agora no capítulo 16. Um outro filho de Davi, chamado Absalão, ele vai reunir um exército. Ele vai vir contra Davi. E Davi, para não lutar com o próprio filho, prefere sair de Jerusalém, deixar o trono, deixar tudo, né? Tudo isso ele sabe que é consequência do pecado dele. Mas muito bem, ele sai de Jerusalém. Absalão senta-se no trono como rei em Jerusalém. E olha o que acontece, segundo Samuel 16, vou ler a partir do versículo 20, acompanhe comigo a leitura. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e te fortalecerão as mãos, e todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo o... Você entendeu o que você acabou de ler? Fizeram uma tenda no terraço do palácio. Muito provavelmente a tenda, os panos eram de seda, transparentes. Forraram o chão. O Absalão manda trazer uma por uma e vai tendo relações com elas para que todo o povo visse. Olha isso. O espírito de prostituição, querido, querida, a relação sexual é uma bênção de Deus no casamento. Fora dele é pecado. Com terceira pessoa é pecado. Antes do casamento é pecado. É uma bênção no casamento. Deus tirou a Eva da costela do Adão. Eram literalmente uma só carne. Uma só carne. Deus disse no começo: vai deixar o homem à casa do pai e da mãe, a mulher também, e os dois vão se unir numa só carne. Esse vínculo, em primeiro lugar, é espiritual. Esse vínculo, além de ser espiritual, tem que ser afetivo. Tem que ser na intenção sincera e verdadeira de formar uma família, de ter uma aliança. A palavra deixa claro, se você ler a carta aos Coríntios, que quem se deita com uma prostituta, uma meretriz, não é? Se torna uma só carne com ela. Que espírito que está agindo na vida de uma pessoa que está em prostituição? Você acha que é o Espírito Santo? Então a pessoa se torna uma só carne com ela. A carne espiritual, o espírito vai entrar no outro, que o outro está dando legalidade. Olha o que esse aqui está fazendo, não é? Olha o que esse aqui está fazendo. Então, o pecado lá com Abraão, Isaac, Jacó e os filhos era mentira. Só que aqui é na área sexual, que veio sobre Jessé, que veio sobre Davi e está sobre os filhos. Agora vá comigo no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis, aliás, capítulo 11. Davi e a Batseba vão ter um outro filho. O primeiro morre, né? O primeiro que ela teve, que ela engravidou, lá morreu. Mas eles tiveram um segundo filho chamado Salomão. Salomão. Deus havia dito, não é, 500 anos antes, está lá em Deuteronômio 17, quando houvesse rei em Israel, ele não deveria ter muitas mulheres. Nesse tempo aqui era admitido o homem ter mais de uma mulher. Nesse tempo aqui. Mas desde o início Deus sempre deixou claro que o casamento é monogâmico, marido e esposa. Mas olha o que acontece com Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Vou ler a partir do versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres. Vamos continuar o texto. Muitas mulheres estranhas. Não sei se você viu, tem um cantor secular aí, chamado Martim da Vila, que ele tem uma música que encaixa bem com Salomão. Já tive mulheres. Depois eu vejo, deixa eu passar. Vamos voltar aqui no Salomão, que o Martim da Vila fica no chinelo perto do Salomão. Olha quantas ele teve. E Salomão amou muitas mulheres estranhas.
Isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações em que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha, se você tiver a caneta, grife aí, 700 mulheres princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Olha só, 1000 mulheres. Um harém gigantesco, 1000 mulheres. Você sabe que um ano tem 365 dias. Se ele dormisse com uma hoje e fosse uma por dia, ele ia demorar no mínimo 2 anos e meio para ver a cara da criatura de novo. 2 anos e meio. O que é que está agindo nele aqui, minha gente? O mesmo espírito de prostituição, de adultério, insaciável. Tudo isso que nós estamos lendo aqui acontece hoje em dia nas famílias. Te dei um exemplo de mentira e te dei um exemplo agora na área sexual. Mas tem famílias que também é uma família de mentiroso, tem famílias que é também na área sexual, tem famílias que é a cachaça, todo mundo é cachaceiro, tem famílias que é a droga, tem famílias que é a rejeição, tem famílias que não tem um casal que não teve adultério, tem famílias que não tem um casamento sólido, é tudo aos trancos e barrancos. Tem família que não tem um que prospera, tudo parece que a vida está amarrada, não vai para frente, não cresce. Deus não quer ver maldição na vida do seu povo. Deus quer ver bênção. Quem está entendendo? Diga agora. Se você não fizer nada, pode ser que o comportamento que houve no passado na vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, se repita em você. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus não quer maldição ou comportamento pecaminoso se repetindo. Não. Deus tem bênção para nos dar. Agora eu preciso compreender: ou eu decido viver a bênção de Deus, ou eu vou repetir o mesmo comportamento pecaminoso. Por exemplo, nós não vemos, como eu disse há pouco, o Abraão falando para o Isaac mentir, mas o comportamento repetiu ou não repetiu? Não lemos Isaac dizendo para o Jacó mentir, mas o comportamento repetiu. Não lemos Jacó dizendo para os filhos mentirem, mas o comportamento se repetiu. Não lemos Jessé dizendo para Davi ser um adúltero, mas o comportamento se repetiu. Não lemos Davi dizendo para que os filhos fossem tomados por um desejo desenfreado e fizessem o que bem entendessem, mas o comportamento vai se repetir. E Deus não quer isso para nós, não é? Tem famílias em que o pai e a mãe chegam ao ponto de liberar a palavra sobre o filho, não é? Eu não sou nada na vida, você também não vai ser. Seu avô não foi um nada, eu não sou um nada, você não vai ser um nada. Os comportamentos na vida de muita gente têm se repetido, e Deus não quer maldição que vai passando geração após geração na sua casa. Deus quer bênção para você, para sua casa, para sua família. Então tem que tomar uma decisão. Lembra que eu falei no início da mensagem? 3 tipos de herança. Você lembra quais são? Você anotou? Você lembra quais são os 3 tipos de herança? Genética, cultural, espiritual. Então, Deus tem solução para isso. E quem quer viver a solução de Deus e a bênção de Deus? Então diga comigo: eu quero receber o DNA do céu. Primeira coisa, vamos ver como é que é isso na prática então. João capítulo 1, versículo de número 12. Precisamos em primeiro lugar do DNA de Deus. Como é que é isso na prática, pastor? Olha o que o Senhor Jesus disse aqui. João capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diga comigo: o DNA do céu é pela fé. E o Senhor tem o DNA dele na tua vida. Você tem que querer também. DNA do céu, não é? DNA do céu, herança genética, herança que vem de Deus. Jesus era o unigênito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha.
Mas Jesus, que era o unigênito, se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Quem aqui é filho, filha de Deus? E a glória a Deus. Ele é o primogênito de muitos, DNA do céu. Vá comigo agora na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo de número 17. Leia aí comigo. Primeiro tipo de herança é a genética. Segundo tipo de herança, não é a cultural. 1 Pedro 1,17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então aqui ele está explicando. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, você sabe que eu nasci no Piauí, meu pai e a minha mãe eram católicos, e eu, uns 3, 4 anos por aí, me levaram para batizar. E aí eu tenho uma foto, tiraram uma foto, no momento que o padre vai jogar água no meu rosto, eu coloquei as mãos e tiraram a foto bem na hora. E tem essa foto até hoje, eu com as mãos no rosto e o padre jogando água. Aí minha mãe, eu pequenininho, ela me disse assim: se alguém perguntar, você vai dizer que você é católico, apostólico, romano, não praticante, senão pode morrer pagão, você tem que ir para o céu. Aí eu aprendi aquilo e repetia, católico, apostólico, romano, não praticante. Alguém aqui já ouviu isso também ou foi só eu? Bastante gente, né? Pois é, a tradição que vai passando de pai para filho. Mas tem pai que vai além, não só diz isso não, você tem que rezar para Maria, você tem que acender vela para o anjo, ou não é? E muita gente vive o lema da Gabriela. Já viu aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim. A tradição vai passando. E essa tradição tem até hoje ou não tem? Eu aqui não sou nem tão velho, sabe que eu sou um garotão, Vocês estão dando risada por quê? Eu sou novo, rapaz. Fazer 35 domingo, um jovem, garoto. Mas voltando, essa tradição vem há séculos. Séculos e séculos que essa tradição, mais de milênio que essa tradição vem passando, e aí ensina: não, você tem que crescer assim, você tem que acender vela para o anjo, você tem que rezar o terço, e eu estou dando só um exemplo, vários outros, você tem que crescer na fé do seu pai, da sua mãe, tradição. O texto diz no versículo 17: se invocai por Pai. Está pai com letra maiúscula aí na tua Bíblia? Sim. Quem é esse Pai? É o Todo-Poderoso. É aquele que Jesus ensinou um modelo de oração dizendo: Pai nosso que está no céu. Esse Pai é o Todo-Poderoso. O Pai aqui da terra pode ser que não tenha te ensinado a ter a fé no único e verdadeiro Deus. Pode ser que não tenha te instruído a crer naquele que é o único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Mas a palavra dele deixa claro: não temos que viver na cultura aqui da terra, nós temos que viver a cultura do céu. Nós temos que viver o reino de Deus aqui na terra e crer que o Senhor, que é o nosso Cordeiro, já foi morto, já foi sacrificado, já derramou o seu sangue para que eu tenha nova vida, para que eu viva, para que você viva em novidade de vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 19 diz, o 18 diz que não foi com prata nem com ouro. O 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, com o Cordeiro, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, a nossa herança, a nossa vida, a nossa herança cultural não pode ser a cultura aqui da terra, tem que ser a cultura do céu. Tem que ser a cultura do céu. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo de número 45. Acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 45. Olha o que diz aqui: assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente.
O último Adão em espírito vivificante. Se você tiver uma caneta, grife aí, o último Adão, escreva Jesus Cristo. É dele que está se falando. Versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha só, o primeiro Adão pecou, falhou, mas o segundo Adão nunca pecou, nem nunca falhou. Nós temos que viver a cultura do céu. Deixa eu lhe dar um exemplo simples. Deus fez o primeiro Adão sem mancha, sem erro, sem falha. Alguém já tirou xerox numa folha em branco? Se você tirar uma xerox numa folha em branco, como é que a xerox sai, minha gente? Em branco, não é? Mas se tirar a xerox de uma folha escrita, como é que a xerox sai? Do jeito que está escrito. O primeiro Adão era uma matriz que iria gerar e reproduzir gente para povoar toda a terra. Deus cria o primeiro Adão sem mancha, sem pecado, coberto com a glória de Deus, coberto com a glória do Todo-Poderoso. Mas o primeiro Adão falhou, o pecado entrou, não é? E passou a todos. A herança que foi transmitida, nós já vemos na primeira família, não é? O que o filho mais velho de Adão vai fazer? Você lembra o Caim? O que ele fez com o irmão Abel? Repetindo o mesmo comportamento de rebeldia e desobediência do pai. Mas o texto aqui que acabamos de ler diz que o Senhor mandou o segundo Adão, e o segundo Adão é Jesus Cristo. O segundo Adão veio direto do céu. O segundo Adão não tem semente aqui da terra. O segundo Adão não vai ter pecado, não vai ter mancha, para dar origem a uma raça, a um povo que vai andar no Espírito, que vai viver a cultura do céu, que vai viver o reino de Deus aqui na terra, que vai viver segundo a vontade e a palavra do Pai, a vontade do Todo-Poderoso. Ele está entendendo? Diga glória a Deus. O próprio Deus se faz homem, vem aqui na terra e se comporta como filho para nos ensinar como é ser filho de Deus. Jesus vai ser um exemplo, ele vai ser um modelo, vai trazer como é a cultura, a vida do Filho de Deus. Se nós lermos no Evangelho, Jesus podia trazer para si toda a glória, afinal de contas ele é Deus, sim ou não? Sim, mas nós vemos diversas vezes Jesus dando toda a honra e toda a glória ao Pai. Ele levanta os olhos e ora, ele agradece, em todo o tempo, o Pai, para quê? Para trazer a cultura do céu, para trazer o estilo de vida do céu para a terra, o comportamento, o caráter, para trazer como devem ser os filhos e filhas de Deus, como ele espera. Jesus não só obedeceu, ele foi fiel. Ele não só foi fiel, ele foi perseverante, ele perseverou, ele agradou ao Pai. João capítulo 8, leia comigo, Evangelho de João. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Aleluia, glória a Deus, acordou. João 8:29, está escrito assim: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só. Se você tiver uma caneta, grife essa parte final, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Faz parte da cultura do céu colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Jesus estava num momento de angústia no Getsemane, sabia a morte cruel que iria passar. Ele ora: se possível for, passe-me esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabe e deixa claro que a vontade do Pai tem que ser prioridade. É cultura do céu. A vontade do Pai tem que ser prioridade na sua vida. Você tem feito o que agrada a Deus? Você tem vivido a cultura do céu? Ou tem vivido a cultura da terra disfarçada de filho de Deus? A herança genética tem que vir do Pai. A herança cultural tem que vir do Pai. A herança espiritual também tem que vir dele. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha o que nos diz aqui a palavra. Vou ler a partir do versículo de número 12. Romanos capítulo 5. Vou ler do 12 ao final, ao 21. Diz assim, Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos
Pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça ou glória veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A herança que o Adão vai transmitir à descendência quando peca é maldição que vai sendo repetida geração após geração, mas Jesus Cristo não tem maldição para nos dar. Diga comigo, Jesus Cristo tem bênção para mim, para minha casa, para minha descendência. Ele tem bênção para você, ele tem herança para você, ele tem bênção e vitória, herança abençoada, bênção geracional para você e para a tua família. Quem entendeu, diga glória a Deus. Capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, vou ler a partir do versículo 14, que diz assim: conta aí comigo. A herança genética tem que ser no céu, pela fé. A herança cultural tem que vir no céu. Eu tenho que viver o reino de Deus aqui na terra, não é? Eu tenho que viver o reino de Deus aqui na terra. E a herança espiritual tem que ser de bênção. Romanos 8, vou ler a partir do versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Ô pastor, mas pode acontecer de estar alguém na igreja que batizou, até toma ceia e não é guiado pelo Espírito? Pode. Espero que não seja esse o teu caso, não é? Aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus, não é? É filho de Deus. As ações, vive a cultura do céu na terra, não vive a cultura aqui. Tem gente que até já ouviu a palavra, já conhece a palavra, mas dentro de casa repete o mesmo comportamento que aprendeu com o pai e com a mãe. O pai e a mãe tratava, por exemplo, né, como bicho. Alguém aqui já ouviu do pai e da mãe de seu cavalo, seu jumento? Alguém já ouviu alguma vez ou não? Não tem vergonha não. Eu já ouvi o zoológico inteiro. Seu cavalo, essa mula. Quando eu era criança era assim. Você acha que aliviava, né? E pelo que eu conheço do meu falecido avô, minha mãe, a turma era pior ainda. Comigo era o cavalo, o jumento, burro. Comigo era assim. Comigo era assim. Só que hoje eu não vivo mais a cultura da terra, eu vivo a cultura do céu. Então eu não passo isso para os meus filhos. É abençoado, abençoada. Deu para entender? Fez alguma coisa errada, não é só estar lá um cavalo, jumento. Não. Abençoado de Deus, ungido do Senhor, santo de Israel, flecha na mão do arqueiro, herança de Jesus na minha vida. Muda o linguajar, não vive a cultura. Tem gente que está na igreja, já ouviu a palavra, mas reproduz o mesmo. Não, que muda. A herança espiritual tem que ser do céu. Quem está entendendo, diga amém. Depende de você, não é? Naquilo que depender de Deus, compreenda. Naquilo que depender de Deus, Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Deu para entender? Ele já liberou. Está escrito. Efésios 1:3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Jesus já veio, já morreu, já derramou seu sangue, já ressuscitou, já subiu ao céu. O Espírito Santo já veio, a palavra já está aqui. E agora eu e você temos que tomar posse e viver essa vida abençoada. Quem está entendendo, diga amém. Amém.
Mas será que é Deus que não quer abençoar? Não, porque tem gente que se amaldiçoa o filho, amaldiçoa a família, não é? Ouve tudo isso, por exemplo, como falamos há pouco, de prostituição, de adultério, tudo isso, ouve tudo isso, mas não vê problema em ver uma novela com o filho, onde aparece imagem de sexo, cena de sexo explícito. Está mostrando dentro de casa para o filho, não é? Não vê problema em assistir coisas que vai trazer palavrão, que vai incentivar, sei lá, droga, homossexualismo e tantas outras coisas. Precisa mudar a cultura, não? Vamos continuar, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Grife aí que eu já explico. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recebestes o espírito de adoção de filhos. Paulo escreve isso aqui nessa carta aos Romanos, porque ele conhecia como ninguém o direito romano. E no direito romano, um pai tinha o direito, se quisesse, de rejeitar o filho. Acabou de nascer ali o bebezinho. Se ele olhasse e dissesse, não quero, tinha que tirar de casa, levar embora. Se o pai rejeitasse, acabou, ele tinha esse direito. Mas a partir do momento que ele deixar claro, é meu, não é? O filho é dele duas vezes, porque é filho de sangue e também por direito de adoção. O mesmo valia se o pai adotasse um de fora, não fosse sanguíneo. Se ele pegasse uma criança, por exemplo, e dissesse, a partir de agora, esse menino, essa menina, essa criança é meu filho, a adoção era irrevogável. Não poderia revogar. Não poderia lá na frente dizer, já não é mais meu filho, não. Era irrevogável. Aí Paulo está usando esse aspecto da lei romana para trazer uma aplicação espiritual. Ele está dizendo, o pai te adotou, isso é irrevogável, querido, querida, você é filho do Deus Altíssimo, você é filha do Todo-Poderoso, você é filho do Senhor, do Criador do céu e da terra, daquele que é Rei de reis e Senhor de senhores, daquele que é o Todo-Poderoso, e Ele te ama, e Ele é o teu Pai querido. Para Ele você pode clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus disse, anote aí João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei. O diabo trabalha na mente de muita gente dizendo assim, por exemplo, quando a pessoa está em pecado, afastada, você não merece perdão, Deus não vai te ouvir, você já aprontou tanto, você já fez tanto, você não merece nada, e vai, trabalhando, mas o Pai continua de braços abertos, o Pai continua amando, Ele não deixa de ser Pai. Versículo de número 16, o mesmo Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, diga comigo, filho tem direito à herança. Olha só, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Querido, querida, você tem herança, você é herdeiro, herdeira do Todo-Poderoso. Porque para mim, versículo 18, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Querido, você pode estar hoje vivendo aflição e angústia, mas você tem um Pai no céu que é todo poderoso, e que te livra da angústia, e que te livra da aflição, e que opera maravilhas na tua vida. Glória! Agora nós temos que viver como filhos de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor quer ver os filhos dele aqui pela terra, os filhos dele que vão emanar a glória dele, a luz dele, e através dos filhos o nome do Pai será glorificado. Meu irmão, Deus não quer ver maldição na tua vida e na tua casa, Deus quer ver bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, você é filho amado, você é filha amada. Ele não quer maldição na tua vida, Ele quer bênção para você e para a tua descendência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor agora. Talvez o teu pai aqui da terra te rejeitou, talvez a tua mãe aqui da terra te rejeitou desde o ventre, da barriga, talvez
você já foi maltratado, abusado, talvez você já ouviu tanta coisa, já presenciou tanto, que lhe feriu, que lhe magoou, mas o Pai não nos lança fora. O Pai Celestial trata o nosso coração. O Pai Celestial é aquele que tira toda a maldição e transforma em bênção. Mas para isso nós temos que ter os 3 tipos de herança na nossa vida pela fé: a herança genética, a herança cultural, a herança espiritual, bênção geracional, bênção para você, para a tua casa, para a tua descendência. Talvez até hoje você viu esses comportamentos se reproduzirem na tua família, seja na questão da mentira, seja na questão financeira, sexual, seja na questão, não é, de casamento familiar. Deus não quer que isso continue, não é? Deus deixou claro lá através de Ezequiel. Depois lê o capítulo 18 inteiro, lê o capítulo 18, o texto vai falar, não é, trazendo exemplos: um pai justo e um filho que peca, depois inverte, pai que peca e um filho justo. Leia o capítulo todo. Você só reproduz o comportamento dos seus antepassados se você quiser, não é? Comportamento pecaminoso. Deus quer bênção para você e para a tua família. Deus não quer que, porque meu pai bebeu, eu vou beber também, meu filho. Não. Porque na minha família todo mundo fuma. Não, Deus não quer que isso continue na tua vida. Porque na minha casa, na minha família, todos os casamentos teve adultério. Deus não quer no teu casamento. Deus quer bênção para a tua vida e para a tua descendência. Agora você tem que querer pela fé. O primeiro passo é ter o DNA do céu. Isso é feito pela fé. Tem que receber ao Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.